Vamos lá. Depois de ser invalidado e considerado inconstitucional no Supremo Tribunal Federal, o marco temporal para a demarcação de terras indígenas foi aprovado na noite desta quarta-feira pelo Senado Federal com 43 votos a favor e 21 contra. Em menos de 6 horas, a proposta passou pela CCJ e foi votada em regime de urgência no plenário do Senado. O texto agora segue para sanção do presidente Lula. Pela proposta aprovada, que foi amplamente defendida pela bancada do agronegócio, os povos indígenas só poderão reivindicar a posse de áreas que ocupavam de forma permanente em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, o que significa, na prática, que as comunidades não podem ocupar o espaço caso não comprovem que estavam nas terras nesta data. O projeto também prevê a exploração de atividades econômicas nos territórios indígenas, como garimpo e plantação de transgênicos. Na semana passada, o STF declarou a tese inconstitucional, mas o Senado decidiu avançar no projeto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mandou um recado ao STF, deixando claro que essa decisão é do Congresso. É simplesmente o fato de que nós não podemos nos omitir daquilo que é o nosso dever, que é de legislar. A definição das normas e das leis de um país passam necessariamente pelo Congresso Nacional Brasileiro. A senadora Tereza Cristina reforçou que a votação traz segurança jurídica para produtores indígenas e que é preciso urgência no assunto. Esse assunto precisava ser votado para trazer segurança jurídica a todos, né? Então, o marco temporal, que é o nome do PL, mas eles são as 19 condicionantes de Raposa Serra do Sol, que foram aqui colocados nesse projeto de lei, né? Tivemos aí essa votação expressiva mostrando que há muito nós precisávamos dar essa resposta aos indígenas e aos produtores rurais. Representantes da bancada comemoraram a aprovação do texto. O deputado Arnaldo Jardim avaliou que o marco temporal é uma forma de garantir os direitos dos produtores rurais. Agora é fazer com que isso seja reconhecido, legislação sancionada e que nós possamos trazer segurança jurídica, particularmente ao nosso produtor rural. O projeto agora segue para a sanção do presidente Lula. Até que o executivo decida, a Frente Parlamentar da Agropecuária continua a articulação nos bastidores com as propostas de emenda à Constituição que estão sendo apresentadas, como a PEC 132 de 2015, que trata das indenizações prévias de terras destinadas à demarcação, e da PEC 48 de 2023, enviada ao Congresso logo após a decisão do STF, com o objetivo de estabelecer um marco temporal para a definição de terras indígenas no Brasil. O líder da bancada ruralista, senador Pedro Lupion, defendeu a autonomia do Congresso sobre a tese do marco temporal. Hoje as assinaturas importantes, a importante PEC do deputado Domingos Sávio, para nós conseguirmos colocar ordem nessa relação entre os três poderes. O interesse nosso aqui não é do Pedro Lupion, não é da bancada ruralista, não é da oposição, não é do governo, não é isso. O interesse nosso aqui é a defesa da institucionalidade dessa casa. Está muito claro na Constituição, o artigo 49, inciso 11º. Cabe ao Congresso Nacional zelar por suas atribuições. Atribuições que estão sendo vilipendiadas, invadidas, usurpadas. O que nós estamos fazendo aqui é um favor para todos os deputados e para todos os senadores. Não é só para nós. Aí quando vem, de momento, uma ação organizada, para que a gente pudesse, constrangidos na bancada ruralista. E uma correção, Pedro Lupion é deputado e não senador. E na tarde de ontem, ministros do STF definiram os tópicos que ficaram pendentes de julgamento e validaram a indenização a proprietários que adquiriram terras de boa-fé. Entre os pontos está a autorização da produção de lavouras e de recursos minerais como potássio a serem comercializados pelas comunidades, com participação dos indígenas nos lucros, indenização prévia paga em dinheiro ou em títulos de dívida agrária, indenização por benfeitorias e pela terra nua para proprietários que receberam dos governos federal e estadual títulos de terras que deveriam ser consideradas como áreas indígenas.
reivindicação de terras que não estavam ocupadas em 5 de outubro de 1988. E quem nos ajuda a entender melhor as implicações do marco temporal no STF e no Senado é o especialista em direito agrário e sócio do Lino Dias Coelho Advogados, Rogério Coelho, que conversa conosco ao vivo. Tema complicado que precisa aqui ser sempre esclarecido com cada vez uma novidade, né, que surge aqui para a gente nos noticiários, não é? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. É um prazer falar com vocês. Realmente, o tema é muito complicado, é um tema que é debatido praticamente desde que o Brasil foi ocupado, né? Quando começou a ocupação do Brasil em 1540 e pouco. Então, o que nós temos aqui é que dividir as questões e temos que ter em mente também que essa questão ela vai se prolongar no judiciário por um bom tempo ainda. Então, o que eu gostaria de pontuar, primeira coisa é o seguinte, a decisão do STF, que fixou as teses de julgamento, ela tem um efeito muito importante. Ela foi tomada em repercussão geral, ou seja, todos os casos daqui para frente vão se guiar por essas balizas. Além disso, nós temos que ter em mente que o que foi fixado no caso individual da Raposa Serra do Sol não vai valer, não vai ser um guia para isso. O que vai ser definitivo é o que o STF decidiu e como repercussão geral. Então, o que isso quer dizer? Que vai ser muito difícil isso ser alterado por uma lei. Por exemplo, o projeto de lei que foi aprovado pelo Senado. E eu tenho uma pergunta para ele que é muito relevante, que eu quero saber o seguinte: quais seriam as implicações, Rogério, de um provável veto presidencial? Porque existem rumores de que isso pode acontecer. Você acha que o tema voltaria a ser debatido no STF? Teria um novo julgamento, por exemplo, ou não? O que ocorre nesses casos o Congresso pode apreciar o veto e derrubar o veto. Então, esse é o caminho natural quando você tem o veto a um projeto de lei.